Bom dia, todos vocês estão convidados a participar conosco do culto de louvor e exaltação a Deus. Acomode-se aí, convide a sua família para participar também. Compartilhe esse link com pessoas do seu contato para que elas também sejam alcançadas pela palavra. Nós estamos aqui nesse espaço e a nossa intenção não é outra senão adorar aquele que é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa reverência. Enquanto você se acomoda, ouça esse louvor que fala que Jesus é o pão da vida. Não se esqueça, repetindo, compartilhe esse link, o link desse culto com pessoas do seu contato para que elas sejam abençoadas com a palavra. Hoje pensaremos a respeito do tema Seja Vencedor na Corrida da Vida. Convide seus familiares, amigos. Vamos então cultuar o Senhor. Está conosco mais uma vez nessa live o irmão Ismael, um jovem querido da nossa igreja. É uma alegria, Ismael, ter você conosco nessa manhã para adorar a Deus. Se você quiser, já pode enviar o seu bom dia, saudar a igreja com a paz do Senhor, da forma como você achar por bem. Pode fazer isso, fique à vontade. Se você ainda não enviou o seu pedido de oração, seu agradecimento, também pode fazer. Os que forem enviados agora, incluiremos no princípio do culto. Os que forem enviados no culto após, serão incluídos lá no final. Bom dia, irmã Maria Emília. Feliz dia dos avós. A irmã, o irmão Paulo. Deus abençoe o netinho. E a dos avós também. Bom dia, irmã Graciara, Deus abençoe. Rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Bom dia, irmã Deusideia, Deus abençoe. És digno de louvor. Bom dia, irmã Emília. Vamos orar pela família. Vamos lá, irmãos queridos. Como sempre fazemos, antes de orarmos, nós vamos fazer menção dos agradecimentos. Bom dia, irmã Márcia. Deus abençoe. Bom saber que a irmã está aí. Muito bom. Antes de orar, vamos fazer menção dos agradecimentos, dos pedidos. Vamos lá, então. A Liliane pede que nós oremos pelo retorno das atividades presenciais, o nosso retorno. Bom dia, irmão Josué de Oliveira. Deus abençoe, lá de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. A paz, queridos. Então, a irmã Liliane pede pelo retorno das atividades presenciais e que nós tenhamos consciência, né, de voltarmos mais, cumprir todos os protocolos, todas as medidas de segurança. Vamos voltar no próximo domingo pela manhã, às 10 horas,
E essa semana serão passadas as orientações por escrito na página da igreja, como também no grupo interno de WhatsApp da igreja. A Thelma pede pela sua família e agradece pelas orações, as orações da igreja, pelo mutirão na rua. Bom dia, irmã Maria França. Bom dia, irmã Juraciara, Igor, Miranda e o Eric também. Vamos agradecer a Deus pelo Dia dos Avós, não é? Essas pessoas tão importantes na vida da família. Irmão Antônio Carlos, Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Bom saber que o irmão e a irmã Salvador estão aí cultuando a Deus conosco. Muito bom. Então, eu quero pedir que os irmãos orem pelos avós, não é? Vovô Almir e vovó Terezinha são meus sogros, estaremos orando por eles. Irmã Lene Ribeiro, a vovó do ano e o vovô do ano também. Irmã Lene e irmão Vilmar, Deus abençoe. Feliz Dia dos Avós, viu? O Eliezer pede que oremos pelas igrejas de Deus no Brasil e no mundo. Pede pelos líderes, pelos enfermos, pelos idosos, pelas viúvas e pelos órfãos. Vamos orar. A irmã Meire pede que oremos pela sua neta, pela neta do Pacheco, né? A Brenda, e também todos os irmãos da IBJ. Josué pede oração pela família Bahia. Deus abençoe. Deus recolheu o patriarca. Tá bom, Josué. Deus console o coração da família. A irmã Thelma pede pela Jane, pede pela sua irmã Lúcia, pela irmã do Rogério, pede pela Amanda, né, que é a irmã do Rogério. A Amanda, irmã do Rogério, está hospitalizada. William agradece pela sua família, pelo trabalho e pede pela igreja, pelo retorno das atividades. Vai acontecer na próxima semana, às 10 horas. Amém, não é? A Socorro agradece pela família, pede oração pela igreja e pede pelos fracos da fé. Juraciara agradece por tudo que Deus tem feito e agradece por sua família. E a irmã Emília pede pela sua família. Vamos orar então, onde você estiver, curva aí a sua fronte. Vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, pelas bênçãos concedidas, pelos favores imerecidos, pelo amor incondicional, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor os agradecimentos pelos mais diversos motivos, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, agradecer pelo Dia dos Avós, por essas pessoas tão importantes e marcantes nas famílias. Que o Senhor abençoe cada um e, ó Pai, esteja conduzindo, Pai, as famílias. Nós queremos agradecer pelos avós, pelo senhor Almir, pela dona Terezinha, meus sogros, pelos demais avós também que estão participando dessa live conosco, Pai. Que o Senhor abençoe a todos, avós, netos e todas as famílias, Pai. Em nome de Jesus. A Liliane e o William, Pai, pedem pelo retorno das atividades presenciais da igreja, da IBJ. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse retorno. Que o Senhor esteja também nos dando a consciência e a responsabilidade de tomarmos todos os cuidados necessários, cumprindo os protocolos recomendados pelas autoridades, Pai. A Thelma agradece pela família, pede pela família também, e agradece as orações pelo mutirão, pela campanha de trabalho lá na sua rua. Que o Senhor abençoe, continue abençoando e recebendo o nosso louvor. A irmã Meire pede pela neta do Pacheco, pela Brenda.
Que o Senhor esteja abençoando a Brenda, Pai. Ela também pede por todos os irmãos da IBJOC. Abençoe, Pai, as famílias, abençoe os irmãos, em nome de Jesus. William, Pai, agradece pela família, agradece pelo trabalho e também pede, Pai, pelo retorno das atividades presenciais, que o Senhor esteja abençoando a vida do William e de toda a sua família. A Socorro agradece pela família, ela pede oração pela igreja e por aqueles que estão fracos na fé de forma geral, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo essas pessoas. A Juraciara agradece por tudo que Deus tem feito e ela também agradece e pede pela sua família. A irmã Emília pede pela sua família. Abençoa a vida da irmã Emília. Pai, abençoe o irmão Paulo. Abençoe o Paulo Vitor. Abençoe a esposa do Paulo Vitor. Abençoe a filha do irmão Paulo e da irmã Emília. Que o Senhor esteja cada dia mais tomando conta dessa família. O Josué, Senhor Deus, pede pela família Bahia, que perdeu o seu patriarca. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, consolando e confortando o coração dessa família, Pai. Em nome de Jesus. A Thelma pede pela Jane, pede pela sua irmã Lúcia, pede pela irmã do Rogério, Amanda, que se encontra hospitalizada. Cuida, Pai, dessas pessoas. Atende o pedido do coração da irmã Thelma e do irmão Rogério também. O Eliezer, ele pede pelas igrejas do Brasil e do mundo, pelas lideranças das igrejas, pelas lideranças políticas, pede pelos enfermos, pelos idosos, pelas viúvas, pelos órfãos. Ouve, Pai, a oração do teu servo. Nós pedimos tudo isso e agradecemos, sabendo que não somos merecedores de nada, mas o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. O Ismael está conosco nessa manhã, como já dissemos, já participou conosco de outras lives aqui, e a palavra é sua, Ismael, para que você esteja adorando a Deus e convocando o povo também para adorar a Deus com você, conosco, onde quer que cada um esteja. É com você, Ismael. Obrigado, pastor. Bom dia, pessoal. Bom dia, igreja. Todos que estão nos assistindo nessa manhã. Glórias ao Senhor, a Ele, né? Glórias ao Senhor, porque Ele merece. Ele é digno de toda honra, toda glória. E vamos louvar mais uma vez nessa manhã com o hino Deus de promessas, que Deus tem promessas em nossas vidas, que muitas promessas já foram cumpridas, mas tem muitas promessas que Ele fez que ainda vão se cumprir em nossa vida. Deus possa estar abençoando nossa vida, que nós possamos ter o foco em Cristo, sempre, não desviando nem para a direita nem para a esquerda. Que o Senhor venha estar com cada um que está assistindo essa live. Amém? Vamos estar louvando a Ele. Então adore a Ele, porque os olhos do Senhor estão aqui nesse lugar. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Diga para Ele, meu amado. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,
Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os ouvidos deles estão sensíveis à tua voz. Declarem. E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Está perto de você. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus olhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glórias a ti, Deus. Glórias ao Senhor, meu Pai. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor em toda a terra, Pai. Senhor Deus, esteja, Pai, com o pastor Júlio nesse momento, Pai.
Que o Senhor possa estar usando o teu servo, Pai, para trazer a palavra nesta manhã, trazer a palavra de salvação, a palavra de libertação, Pai, a palavra de vitória sobre nossas vidas, Pai, a palavra que o Senhor tem reservado para os nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para falar aos nossos corações, Pai, que nós tenhamos os corações abertos também para receber, Pai, a tua mensagem, Pai, de salvação, a tua mensagem de libertação, que aqueles corações que estão assistindo, Pai, essa live, que estão ouvindo essa pregação, Pai, aqueles corações que ainda não, Pai, se entregaram a Ti, que eles recebam, Pai, essa palavra, Pai, e possam, Pai, estar reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Te agradeço, Pai, por esse dia, te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar louvando e adorando o Teu santo nome, Pai. Em nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe, Ismael. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a sua família, sua casa. Aí, dá um abraço no irmão Antônio, Salvadora, no Gabriel, tá bom? Da Amanda também, né? Ok? Deus abençoe. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 27. A referência está aí no seu monitor. Só você dar uma olhadinha aí e estar atento à referência. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Abra aí a sua Bíblia. Vamos pensar a respeito do tema Seja Vencedor na Corrida da Vida. E nesse texto, Paulo compara a vida cotidiana, a vida cristã, a vida de um atleta. Então, ele traça alguns paralelos, ressaltando algumas diferenças e algumas também semelhanças. Vamos lá? Seja vencedor na corrida da vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Eu vou ler o texto. Você vai acompanhar comigo. Abra sua Bíblia aí onde você estiver. Diz assim a palavra. Versículo 24 de 1 Coríntios 9, diz assim: Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos lá, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na tua presença, nesse espaço virtual, mas estamos na tua presença porque não há barreiras para a atuação do teu Espírito. E nós pedimos que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Seja vencedor na corrida da vida. Seja vencedor na corrida da vida. Paulo era muito didático, ele gostava de ser bem claro naquilo que falava, e como ele era um intelectual, além de grande homem, né, de fé, ele era também um intelectual. Às vezes ele fazia uso de exemplo, né, de feitos do exemplo cotidiano do povo, e também fazia uso de metáforas esclarecedoras para ele ser assim, para ele se fazer entender de forma a não deixar dúvidas. E a intenção de Paulo era ensinar os cristãos de Corinto, nessa carta, não é, nessa passagem, a vencer os obstáculos, os desafios diários. E foi exatamente por isso que ele citou o exemplo de um atleta vitorioso na sua jornada. Nesse pequeno trecho, o apóstolo instrui o povo acerca da importância de saber o que se quer da vida, a importância do valor da perseverança, e também ensinou a respeito da autodisciplina para toda e qualquer pessoa que queira ser vencedora. Não só o atleta,
mas também o cidadão comum. Se ele quiser ser bem-sucedido naquele que faz, ele precisa de saber o que quer da vida, saber o valor da perseverança e também precisa aprender a respeito da autodisciplina, de disciplinar-se a si mesmo, de lutar contra as suas próprias limitações, porque todos nós temos as nossas. Esses preciosos conselhos de Paulo são essenciais para todo ser humano de qualquer época, não só para a época em que ele escreveu, de qualquer lugar, não só para aquela cidade de Corinto, não é? Porque, afinal de contas, há muita semelhança e algumas diferenças entre o atleta e o cidadão comum. Então, Paulo passa esses ensinamentos procurando ser o mais claro possível. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que é necessário para um atleta, e eu estou falando daquele atleta lá mesmo da competição esportiva, o que é necessário para um atleta ter um bom desempenho? Você vai dizer para mim que a alimentação é importante, não é? O atleta tem uma alimentação balanceada, não é isso? Orientada por nutricionistas para ter o seu melhor desempenho. Você vai dizer que a atividade física é importante, você vai dizer que o foco é importante, você vai dizer que a autodisciplina é importante, você vai dizer que, enfim, uma série de fatores, você vai dizer que o atleta ele precisa seguir algumas orientações básicas para ser um vencedor na corrida lá do estádio. Mas a nossa intenção aqui, nesse momento, como eu já disse, é como sermos vencedores na corrida da vida. Exatamente porque Paulo cita o exemplo do atleta, mas ele está querendo ensinar pessoas comuns a viverem, está querendo ensinar os cristãos daquela cidade a viverem de forma aprovada por Deus. E aí ele começa a destacar alguns fatores que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro fator que ele destaca: vence a corrida da vida quem sabe aonde quer chegar. Vence a corrida da vida quem sabe aonde quer chegar. 1 Coríntios 9, 24 diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Não é? Então, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira ou de tal modo que alcancem o prêmio. O atleta tem a sua linha de chegada. Bom dia, Maiara. Deus abençoe. Norma Maiara. Deus abençoe. O atleta tem a sua linha de chegada. Ele sabe onde é a linha, não é aquela que transpõe a chegada. Então, ele tem essa consciência. O texto deixa bastante claro isso. Nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, já que Paulo falou para o povo de Corinto, e Corinto ficava na Grécia, então, nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, somente um atleta ganhava o prêmio na competição. Não é como hoje, não é? Hoje, no jogo olímpico, nos Jogos Olímpicos, nós temos 3 que levam o prêmio. Você deve estar aí já raciocinando comigo. O pódio hoje, lá dos Jogos Olímpicos, tem 3 degraus, não tem? O mais alto corresponde àquele que ganha a medalha de ouro, você sabe disso. E os outros correspondem simultaneamente a prata e bronze. Então, naquela época, um só era o vencedor, era o premiado. Hoje são 3, não é? Que são os premiados. Mas ainda bem que na corrida da vida, todos os que começam bem e terminam bem são vencedores. E essa aprovação é dada por Deus, porque essa vitória é dada por Jesus Cristo. O sacrifício já foi feito por nós. Nós só precisamos correr olhando, sem perder o foco na nossa linha de chegada, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas falando-se de vida diária e não de atletismo, a vida não é fácil. Ela apresenta diversos obstáculos a vencer. Temos também aqueles atletas que fazem as corridas de obstáculos, não é? Eles têm, além de dosar a velocidade, eles têm ainda que saltar os obstáculos para chegar lá.
Mas se soubermos para quem estamos vivendo, venceremos cada obstáculo que enfrentamos. Então é importante nós sabermos onde queremos chegar, aonde queremos chegar e para que estamos correndo. Nós estamos correndo para glorificar aquele que nos fez e que nos aguarda lá na reta final, lá na linha de chegada. Então, precisamos ter essa consciência. Paulo usa a seguinte expressão: corra de tal maneira que alcancem o prêmio. Vou repetir a expressão que ele usa nesse versículo, né? No versículo 24. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Essa expressão deixa transparecer que a caminhada nem sempre é fácil. Correr de tal maneira que alcance o prêmio exige algum esforço de nós. A salvação é pela graça, mas para Jesus não foi de graça, custou o sacrifício dele. E eu costumo dizer lá para os meus alunos no seminário, não é? Quando eu dava aula de uma determinada disciplina, eu costumava dizer para eles que não há nada de graça nessa vida, nem almoço. Alguém fala assim, almoço grátis. É grátis para quem vai desfrutar dele, mas tem alguém pagando para que ele seja grátis para você, para mim. Em relação à carreira cristã, é a mesma coisa. A salvação é pela graça, é verdade, nós não pagamos nada por ela, mas não foi de graça, custou o sacrifício de Jesus. Então, essa expressão, corram de tal maneira que alcancem o prêmio, deixa transparecer que essa caminhada nem sempre é fácil, como a conquista da vitória nos jogos atléticos, e também não é nenhum feito fácil. Então, o atleta, para conseguir vencer lá a corrida, a maratona, ele requer dele alguns fatores, um certo tipo de empenho. Para a gente também é assim, embora a salvação seja pela graça. Aqui fica subentendido nessa expressão de Paulo que tanto para o atleta quanto para o cidadão comum há a necessidade de disciplina, da obediência às regras, do treinamento, da determinação, da constância e de alguns outros fatores. Nós, como cristãos, também somos disciplinados. E quando eu falo de disciplina, eu não estou falando só de punição. Tem gente que pensa que disciplina é só punição. Não. Existem alguns tipos de disciplina. A instrutiva, a corretiva e a cirúrgica. A instrutiva é aquele aprendizado para que nós não façamos as coisas erroneamente. A corretiva é aquela onde as pessoas já erram e quem ama corrige. Então, essa é a corretiva. E a cirúrgica é aquela que a gente conhece muito bem, né? A cirurgia. Quando o médico quer corrigir um corpo que não está funcionando bem, às vezes ele é obrigado, a situação o leva a fazer uma amputação. Então, quando se fala de disciplina, não pense só em punição, pense também em instrução, em correção com amor. A disciplina abrange esses 3 fatores. Vamos lá. Mas essa expressão de Paulo ainda fala mais. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Também fica salientado que o indivíduo pode começar bem a corrida, mas não chegar ao alvo final, sendo, portanto, desqualificado. Lembrem-se ou lembremos-nos que existem regras a serem seguidas no próprio atletismo. Quem conhece essa modalidade de esporte sabe que naquelas corridas de raia, um atleta não pode invadir a raia do outro. Isso desqualifica, isso desclassifica. Na vida cristã, nós também temos recomendações e ensinamentos do Senhor. E esses ensinamentos são para o nosso bem e devem ser seguidos. Sabe por quê? Porque o homem que quer ser a sua própria diretriz, ele acaba perdendo o limite. Então, a palavra de Deus é essa nossa raia. Ela nos dá essa disciplina, volto a dizer, disciplina instrutiva, corretiva e também a noção da disciplina cirúrgica.
Mas vamos lá, vamos destacar aqui um outro ensinamento que Paulo menciona para a gente, que ele nos ensina nessa corrida da vida. Ele nos ensina que vence a corrida da vida quem sabe qual prêmio quer alcançar. Vence a corrida da vida quem sabe qual prêmio quer alcançar. 1 Coríntios 9, 25, veja o que diz o texto aí na sua Bíblia, se você puder acompanhar aí, diz assim, 1 Coríntios 9, 25, também está aí no seu monitor, você pode ler comigo aí, diz assim, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Desculpem aí o espião. Que dura para sempre. Nós nos submetemos, não é? A tudo isso para ganharmos uma coroa que dura para sempre. Ou seja, essa coroa, na verdade, requer de nós a disciplina. Embora ela seja pela graça, não é de graça. Há um preço a pagar. Então, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, e ele está falando do atleta grego, né, lá de Coríntios, ele está falando, lá de Corinto, ele está falando de que aqueles se empenham, se dominam para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. É claro que Paulo, mais uma vez, está traçando um paralelo aí entre a caminhada do cristão e a corrida, entre a corrida do cristão, a corrida da vida, e a corrida do atleta lá, do maratonista. A expressão em tudo se domina demonstra a necessidade de autodisciplina, moderação e controle próprio. A Bíblia apresenta para nós o fruto do Espírito, não é? Fruto do Espírito. E ela fala em todos aqueles frutos, em todos aqueles gomos dos frutos, em todos aqueles pré-requisitos que Deus espera de nós. Sabe por quê? Porque quem é Jesus não pertence a si mesmo. Ele pertence a Deus. E esse pertencimento faz de nós pessoas diferentes. Então, a expressão em tudo se domina, que Paulo usa para o atleta, Paulo quer demonstrar que, na verdade, às vezes é mais difícil dominar a nós mesmos do que dominar uma situação exterior. É mais difícil dominar a nós mesmos do que, às vezes, dominar um oponente. Vocês se lembram do Mike Tyson, aquele lutador, não é? Ele foi uma lenda nessa modalidade que ele praticava, da luta. E o maior adversário dele era ele mesmo, tanto que ele teve a sua carreira encerrada precocemente. Agora está tentando voltar, mas a idade já não o favorece, porque ele já tem uma certa idade. Você pode pensar comigo em quantos atletas de outras modalidades esportivas, do futebol, não é? A gente pode citar aqui o próprio Adriano, que jogou no Flamengo, aí para os flamenguistas, teve a sua carreira também encerrada precocemente. Ele foi o seu maior adversário. Paulo está falando sobre essa dificuldade que as pessoas têm desse domínio próprio. E ele está dizendo que nós cristãos, nós cidadãos comuns, também precisamos ter esse domínio próprio. Porque se não tivermos, a nossa falta de autodisciplina, não é? A falta da autodisciplina acaba comprometendo essa caminhada da vida e essa carreira cristã. Qualquer pessoa que queira chegar a algum lugar precisa negar a si mesmo e as suas próprias vontades. Aliás, Jesus disse isso, não é? Complete comigo esse versículo. Se alguém quiser me seguir, completa aí. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é negar, isso é autodisciplina, isso é exatamente negar as próprias vontades.
E Paulo vai dizer que precisamos fazer isso porque se os atletas fazem todo esse esforço por uma coroa que é corruptível, por uma coroa que se corrói, que é destruída com o tempo, uma coroa que se deteriora com o passar do tempo, ele está dizendo que nós fazemos tudo isso não é por essa coroa, mas por aquela que é eterna, que é incorruptível. Então, vale muito mais a pena nós termos essa autodisciplina, negarmos-nos a nós mesmos para que sejamos aprovados por aquele que nos propõe essa corrida. E é Jesus que nos dá, é Deus que nos dá a vida. E a nossa vida é uma corrida. Ela é uma jornada, não é? Então, todos os prêmios dessa vida são passageiros, mas somente a salvação é eterna. Paulo está falando que os atletas, que os maratonistas, que os lutadores, ele está falando. E esses lutadores, eles fazem isso, pagam um preço muito alto por uma coroa que, com o passar do tempo, não vai existir mais. Mas que a nossa coroa é eterna e precisamos ser muito mais dedicados do que os atletas por conta disso. O nosso prêmio é maior. Lembram-se que Jesus falou assim, pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, até mesmo os atletas, os competidores, não adianta ganhar todos os prêmios se perderem a sua alma. A nossa alma é o bem mais precioso que nós temos. E ele usa uma expressão também bastante interessante. Em tudo se domina, não é? Em tudo se domina. E essa expressão demonstra a necessidade de autodisciplina, moderação e controle próprio. E essa palavra lá no original significa controlar-se, abster-se, exercer autocontrole. Sim, qualquer pessoa que queira chegar a algum lugar precisa negar a si mesmo e as suas próprias vontades. Com o cristão não é diferente. Os atletas gregos sujeitavam-se a um rígido e árduo programa de treinamento, como até hoje também é. Essa semana eu estava vendo uma matéria desses atletas que já voltaram a treinar após, em alguns lugares, não é? A pandemia, a quarentena já está mais flexibilizada. Então, eu estava vendo uma matéria com o Arthur Zanetti. E a esposa do Arthur Zanetti está grávida. E ele, então, tendo que viajar para Portugal para fazer um treinamento lá, ele conversando com a barriga da sua esposa, lógico, com o bebê, né, com o embrião, ele conversando com aquela criança ainda em gestação e com a gestante dizendo, olha, papai vai se ausentar, vai ficar longe daqui por um mês, papai está indo treinar lá em Portugal. Então, ele viajou um mês, abrindo mão da família, vai viajar, né? Vai ficar ausente por um mês, abrindo mão desse convívio da família para continuar sendo um atleta de ponta, como o Arthur Zanetti, aquele que pratica aquele esporte de argola, não sei exatamente como é o nome daquele esporte, daquela modalidade. Mas o que eu quero dizer é, assim é o atleta, assim é o cidadão comum, assim é o cristão. Nós precisamos estar imbuídos das nossas responsabilidades. Eliezer está dizendo nessa corrida até a cidade celestial, a Bíblia é nossa regra. É verdade, é nossa regra, é como se fosse a raia para o atleta. A gente não pode sair daquela raia, dessa orientação. Jesus é o nosso treinador e o Espírito Santo, né, é sustentador. É o suprimento que nos sustenta. É verdade, o atleta usa aí os suplementos e os suprimentos. É verdade, bem lembrado, Eliezer. Eliezer falou que ele é atleta, ele é ciclista. Então, queridos, nós precisamos estar conscientes, não é? Conscientes disso. E para terminarmos, terceiro ensinamento que esse texto nos traz, é verdade, fruto do Espírito, uma parte desse fruto do Espírito é o domínio próprio, é verdade, Josué. Então, o terceiro ensinamento que esse texto nos traz, vence a corrida da vida quem tem a aprovação do Senhor.
vence a corrida da vida quem tem a aprovação do Senhor. Versículos 26 e 27 dizem assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. E o versículo 27 diz, mas esmurro o meu corpo, meu próprio corpo, e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mais uma vez, ele usa o exemplo do atleta. Mateus Assis, muito bom, Mateus, ter você com a gente. Mais uma vez, ele usa o exemplo do atleta, não é? Dizendo assim: não corro como quem corre sem alvo, ele tinha uma meta, ele sabia onde queria chegar, e não luto como quem esmurra o ar. Se um atleta chegar, se um lutador chegar a um local e começar a esmurrar o ar, nem treinando ele esmurra o ar, ele esmurra um sparring, né? Que é um lutador, um oponente, na fase do treinamento, ou ele esmurra aqueles sacos de areia. Se ele começar a dar soco no ar, ele está treinando a agilidade ou então está louco, um dos dois. Só tem essas duas possibilidades. Mas um lutador, na verdade, ele não esmurra o ar, e Paulo usa esse exemplo. Mas ele diz assim: mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Paulo está falando aqui mais uma vez do autocontrole, do domínio próprio. Quando ele diz que esmurra o seu corpo, ele está dizendo que, na verdade, às vezes, o nosso principal oponente, o nosso principal adversário somos nós mesmos, com as nossas mazelas, com as nossas limitações. Então, Paulo está dizendo: olha, às vezes eu tenho que combater a mim mesmo. Às vezes eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Eu preciso dominá-lo para que seja aprovado por Deus. Dominar minhas vontades, meus impulsos, para ser aprovado por Deus. E aí Paulo continua: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu mesmo não venha a ser reprovado. O atleta corredor tem uma linha de chegada a transpor. O competidor que luta tem um adversário a vencer. Nunca nos esqueçamos. Às vezes, é mais difícil vencer os nossos impulsos do que as situações que nos aparecem. Controlando a nós mesmos, as situações oponentes, né? Os oponentes, na verdade, se tornam adversários menores. Então, o cristão tem um adversário que já está vencido. Na questão espiritual, o cristão tem um adversário que já está vencido. O diabo já está derrotado. É assim que a Bíblia ensina para a gente. Ele já está derrotado, mas não está morto. Ele continua tentando para que o cristão, então, desista dessa caminhada. E há dois erros que cometemos acerca do diabo. Tem gente que acha que o diabo é uma lenda, é uma alegoria. Não, não é. Ele é real, a Bíblia fala sobre ele. Tem outras também que superestimam o diabo. Umas subestimam, acham que ele é uma lenda. Outras superestimam, veem o diabo em tudo. Deu uma dor de barriga, foi o diabo. Deu uma dor de cabeça, foi o diabo. Esquecem das questões clínicas e fisiológicas, não é? Então, Paulo está dizendo, ensinando com equilíbrio, que o cristão só perde o combate se for indisciplinado e se não quiser aceitar as recomendações daquele que lhe dá as ordens. E quem dá a ordem para o cristão é o que o Eliezer disse, que nós lemos aqui no comentário. Jesus Cristo é o nosso treinador, a ordem vem dele, e nós precisamos ser atletas cristãos, obedientes. Na posição de corredor, Paulo tinha um alvo definido, e como lutador tinha um oponente e desferia seus golpes visando enfraquecê-lo, mas também, às vezes, olhava para si e dizia: o meu adversário, nesse caso, sou eu mesmo, então eu preciso combater contra as minhas próprias limitações. Como maratonista, não poderia correr sem ter em mente a linha de chegada. E como lutador, precisava conhecer o seu oponente e saber combatê-lo.
no campo espiritual, embora os oponentes no campo material, né? Embora os componentes sejam físicos, no campo espiritual, o nosso adversário também é espiritual. Não esperem ver o diabo chegando com um tridente, aquele diabo lá desenhado na Idade Média, né? Com um tridente, com aqueles 2 chifrinhos, com aquele rabinho pontiagudo, aquela cauda pontiaguda. Não. Ele se apresenta, a Bíblia fala que às vezes como um anjo de luz. Aliás, Lúcifer, não é? Lúcifer quer dizer isso, anjo de luz. Então, no campo espiritual, a nossa batalha é contra esse ser espiritual chamado diabo, que usa os seus diversos representantes aqui. Pois a nossa luta, Paulo fala em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo, que às vezes são usados pelo diabo, né? De trevas, contra as forças espirituais do mal, as regiões celestiais. Então, Paulo dá toda a recomendação para a gente. Seja vencedor na corrida da vida. Saiba quem é o seu comandante, não é? Tenha uma meta. Saiba onde você quer chegar. Vence a corrida, quem sabe aonde quer chegar. Vence a corrida, quem sabe qual prêmio quer alcançar. O que você quer ser, não é? Na vida, aonde você quer chegar. E vence a corrida quem tem a aprovação do Senhor. O Senhor aprovando o seu trajeto, a sua corrida. Na verdade, ninguém pode pará-lo. Nós corremos para Ele, em direção a Ele. Nós corremos para agradar o coração dele. Essa é a nossa meta. E na sua vida, em qualquer esfera, em qualquer direção que você corra, que a aprovação do Senhor seja o resultado final disso tudo. Deus quer aprovar a nossa trajetória. Que o Senhor te abençoe e me abençoe também nessa caminhada. Lembre-se, a salvação é pela graça, mas ela exige de nós empenho. Ela é pela graça, mas custou o sacrifício de Jesus. Não existe nada de graça nessa vida. Repetindo, ela é pela graça. Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício no sentido de morrer ou mutilarmos-nos fisicamente para obtermos a salvação. Mas precisamos demonstrar no nosso procedimento que somos pessoas modificadas, mudadas por esse encontro com Jesus Cristo. É assim que nós precisamos ser como cristãos. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos, nesse momento, incluir mais alguns pedidos e agradecimentos que chegaram aqui às nossas mãos. O irmão Antônio Carlos, ele pede pela sua tia Francisca, que está com a Covid-19. Vamos orar pela irmã do nosso irmão Antônio Carlos. Antônio Carlos é o irmão membro da nossa igreja, pai de Ismael, é o Salvador, esposa Salvadora. A Libiane pede para orar pela cidade, por todo o município de São Gonçalo. Eliezer está dizendo, meu pai que se encontra na glória, meu pai, Eliezer, né? Meu pai que se encontra na glória dizia que todos percorrem a corrida, mas só Deus sabe a nossa linha de chegada. Só Deus conhece todo o nosso trajeto, não é? Só Deus conhece todo esse trajeto até a linha de chegada. É isso aí, Eliezer. Amém. Então a Liliane pede para nós orarmos pelo município, pela cidade de São Gonçalo, pelo bairro do Jockey e adjacências. Temos acompanhado aquele mapa da prefeitura. Se você quiser tomar conhecimento desse mapa, entre lá no site da prefeitura. E pelas informações, pelos informes lá, o número de contaminação continua subindo aí em São Gonçalo, não é? Então, vamos pedir para que a população tenha responsabilidade, que use
use máscara, como é um protocolo recomendado pelas autoridades, não é? Tomemos cuidados por amor a nós e por amor ao próximo. Usar máscara não é falta de fé. Usar máscara é responsabilidade e é demonstrar o nosso amor, não só pela nossa vida, mas também pelas pessoas que nós amamos. Então vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo culto que prestamos ao Senhor. Que o Senhor esteja nos orientando a cada dia nessa corrida cristã. Que sejamos, ó Pai, atletas no sentido figurado, para fazermos essa autoavaliação de acordo com a recomendação do apóstolo Paulo, para sermos autodisciplinados, como o texto recomenda, Pai. Nós queremos nessa hora colocar diante do Senhor a vida da tia do irmão Antônio, da Francisca, que está com a Covid, ó Pai. Que o Senhor abençoe a Francisca, que o Senhor esteja cuidando dela, em nome de Jesus. Nós queremos também, Senhor Deus, colocar diante do Senhor a população do nosso Brasil, mas especificamente agora, Pai, a população de São Gonçalo, onde temos tomado conhecimento que o número de contaminados tem crescido. Que o Senhor abençoe, ó Pai, essa população, abençoe o Joque e adjacências, abençoe, Senhor Deus, a nossa igreja, e tenhamos a consciência de que precisamos fazer a nossa parte. O Senhor cuida de nós, Pai, mas nós também temos que tomar os nossos cuidados, Pai. Obrigado por tudo, nós agradecemos e pedimos por todos, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez lembrando, próxima semana retornaremos às nossas atividades presenciais, teremos inicialmente só um culto pela manhã, no domingo, às 10 horas, culto que também será transmitido online para aqueles que são do grupo de risco e que não poderão ir à igreja. Então, estaremos no culto presencial e também transmitido por live. Nossos cultos às quintas-feiras e os cultos noturnos de domingo continuarão sendo transmitidos somente pela live. E bom dia, irmão Luiz Teodoro, toda a recomendação dos protocolos, dos devidos cuidados serão postados na página da igreja e também serão enviados internamente naquele grupo de WhatsApp da igreja. Deus abençoe os avós nesse dia. É verdade, Mateus, o Senhor é bom e a sua fidelidade é infinita. Então, queridos, queridas, até hoje à noite, às 19 horas, a nossa live de domingo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu cuido de ti.